Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa sexta-feira nós vamos estar falando de uma grande mulher, Miriam. Quem era Miriam? Miriam era irmã de Moisés, de Arã, Joquebede e Anarão, seu pai. Nós vamos ver que lá no começo ela é citada como a irmã de Moisés. Quando Joquebede engravida, tem a criança, é menino, e Faraó ele ordena que todos os meninos dos hebreus que fossem mortos ao nascer, porque os hebreus estavam fortes e ele tinha medo dos hebreus se rebelar. Joquebede consegue cuidar de Moisés durante 3 meses. Após esse período, não dando mais para esconder, ela coloca ele no cesto, betuma o cesto e coloca no rio. E o Senhor intervém por Moisés. E a irmã de Moisés, ela passa a noite vigiando o cesto para saber aonde vai cair. E a filha de Faraó sai para tomar banho e encontra o cesto com as suas moças. Quando ela chega e vê que é uma criança, ela fica fascinada. E a irmã de Moisés chega até ela e fala: eu conheço uma mulher que amamenta. E ela manda chamar Joquebede, mãe de Moisés, ganha dinheiro para amamentar o seu filho, cuidar do seu filho. Isso é propósito de Deus. E a filha de Faraó implora ao pai para que cesse essa lei de matar os meninos hebreus. Aí Moisés ele cresce. A filha de Faraó manda buscar o menino, porque já está na hora dele conviver, né, com a sua mãe postiça. E ele aprende todos os costumes do Egito, as leis, instruído. Mas o Senhor tinha outros planos para Moisés. Quando Moisés descobre quem ele era, qual era a sua origem, ele não suporta mais ver o seu povo sendo assolado. Ele acaba matando um egípcio. Ele esconde o corpo e acha que está tudo ok, mas alguém descobre. E Faraó quer matar Moisés por causa disso. Moisés foge para o deserto, aprende outras culturas, e quando Faraó falece, o Senhor se apresenta a Moisés e fala para ele voltar. Porque o plano de Deus, através da vida de Moisés, era resgatar o seu povo hebreu da mão de Faraó. E Moisés ele volta, mas o Senhor usa Arã, a boca de Arã, para falar. Mas o Senhor fala com Moisés face a face, e Moisés transmite a Arã que fala com Faraó. Se passaram várias situações até que Faraó liberou o povo para sair do Egito. Mas quando o povo estava no caminho, Faraó endureceu o coração e resolveu segui-los. Deus já tinha um propósito. Aí Moisés sobe no monte e o Senhor ordena que o mar se abra. Israel passa a seco, mas o exército de Faraó vem atrás. Quando o povo termina de passar, o mar se fecha. Aí sim, nós vamos conhecer quem é Miriam. Em Êxodo 15,
no versículo 20 e 21, vai dizer assim: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim com todas as mulheres, saíram atrás dela com os tamborim com dança. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar os cavalos de seus cavaleiros. Né? Miriam, até então era conhecida como irmã de Moisés, não tinha nome. Agora aqui em Êxodo 15, nós descobrimos o nome de Miriam. Miriam era uma pessoa corajosa. Miriam era uma pessoa revolucionária. Miriam era uma pessoa que era uma líder que levava ao povo à adoração. Miriam, ela tinha o temor do Senhor. Aleluia, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Ela era uma grande líder durante a travessia do povo no deserto após a libertação do povo de Israel. A vida de Miriam nos ensina que podemos ser usados por Deus, independentemente da nossa idade, e também podemos aprender com os erros e com as atitudes. E o seu nome só foi mencionado em Êxodo 2:7, Êxodo 15. E Miriam, ela fica leprosa. Por quê? Porque ela vai falar mal de Moisés, ela e Arão, que se encontra aqui em Números 1. Falara Miriam a Moisés contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E dissera: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós? E o Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, saia da tenda da congregação. E saíram os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, pois chamou Arão e Miriam a eles e se apresentou. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer e falo com ele em sonho. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se, e a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ah, Senhor meu, não ponha-te rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clama ao Senhor, dizendo: ó Senhor, te rogo que curas. Respondeu-lhe o Senhor a Moisés: se o seu pai lhe cuspira no rosto, não serei envergonhado por 7 dias? Seja dito 7 dias fora do arraial, e depois
recolherá. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Muitas das vezes nós falamos contra os nossos líderes, contra os nossos pastores, nosso chefe, e nós esquecemos que o Senhor, Ele está com o olho e os ouvidos bem abertos, ouvindo tudo que a gente fala. E quando nós cometemos esse pecado, nós trazemos lepra para as nossas vidas. Nós vemos aqui Arã e Miriam se rebelaram contra Moisés. E o Senhor ouviu e o Senhor puniu. Aí você me pergunta, Graça, por que você está falando isso? Porque muitas das vezes nós temos lepra na nossa vida porque nós falamos mal de autoridade. Nós falamos mal dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos chefes, dos nossos supervisores. E isso traz lepra para as nossas vidas. Nós temos que aprender com Miriam, mesmo sendo uma mulher cheia de garra, uma mulher que leva ao povo a adorar ao Senhor, uma mulher temente ao Senhor. Mesmo assim, ela cometeu um pecado. Porque eu e você somos que nem Miriam, somos que nem Sara, cheias de defeitos, cheias de muitas coisas. E nós temos que permitir que o Senhor entre nas nossas vidas e faça uma limpeza, aleluia, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Nós temos que reconhecer o nosso pecado e dar nome a Ele, para que nós possamos ser limpos pelo Senhor e para que o Senhor continue nos usando pela sua misericórdia, porque nós não somos dignos de ser usados por Deus, mas pela sua misericórdia, Ele nos usa para abençoar outras vidas. Ele conhece o meu deitar, o teu levantar, o meu levantar, aleluias. Mas Ele pede para que nós nos arrependemos a cada dia, para que nós possamos viver aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Miriam, ela se levantou contra Moisés, ela pagou um alto preço e ela se arrependeu. E ela continuou sendo a profetisa do Senhor. Ela continuou levando o povo a adorar ao Senhor. Ela continuou